Planejamento financeiro. Planejamento financeiro, gente, é uma bronca. Porque, primeiro, quem imagina que vai comprar um equipamento, quem imagina que vai ter ali sua clínica e tal, e precisa organizar essas partes? Cara, a gente só quer fazer o procedimento estético e ganhar dinheiro, é só isso. Só que o planejamento financeiro, ele é muito importante, porque o teu negócio, ele depende desse planejamento. Esse planejamento, ele não sendo pensado, você pode cair em armadilhas como dívidas, você pode ter problemas futuros por não estar tendo retorno financeiro. Então, o planejamento, ele é a parte importantíssima de todo o negócio. Não tem como falar de negócio, não tem como falar de nada disso sem falar de planejamento financeiro. Então, a primeira coisa que nós precisamos falar desse planejamento financeiro é que você precisa entender. Primeiro tópico que nós vamos trabalhar. Primeiro, levantamento dos custos iniciais de dívidas, os gastos em categorias principais. Então, primeiro, se você vai ter um local, é gastos. Tudo é gasto. Se você vai ali ter vai precisar pagar, prestar conta mensalmente. Então, se você vai ter a infraestrutura do seu lugar, sendo ele aluguel, ou reforma, mobília, decoração, sendo todas elas, você precisa colocar na pontinha da caneta esse investimento. Equipamentos, produtos, tudo isso precisa também estar ali categorizado e informado cada item e o valor investido neles. Outros fatores também que influenciam são licenças de softwares, por exemplo, alguns programas, você paga para poder utilizá-lo. A gente tem alguns programas gratuitos, mas a gente sabe que bem completo mesmo, você vai ter que pagar para você conseguir usufruir das maiores e melhores propriedades desse software aí para sua empresa. Legalização e marketing. Querendo ou não, você tem um gasto inicial investindo na legalização da sua empresa, como as taxas de abertura, alvarás, identidade visual e campanhas iniciais. Toda empresa iniciando, a gente vai ter que trabalhar e investir mais. Campanhas de tráfego pago, campanhas de parcerias com blogueiros, pagando até mesmo para esses blogueiros fazer divulgação do seu trabalho, do seu negócio. Então acaba que esse início a gente tem esse investimento aí. Capacitação e treinamentos. Isso que vocês estão fazendo aqui é uma capacitação que vocês estão investindo para poder iniciar o seu negócio. Então, querendo ou não, vocês precisam estar com as informações do investimento para que vocês possam ali entender esse levantamento de custos iniciais. Se você vai ter equipe ou não, se você vai precisar treinar essa equipe ou não, se você vai precisar preparar essa equipe para vender, o que você vai precisar alinhar com essa equipe para o seu negócio dar certo e você começar. Então, exemplo claro disso, você fez, se o seu levantamento, né, se o seu aluguel custa R$ 2.500, os equipamentos que você investiu foi 50 mil, as outras despesas elas se totalizaram em 10 mil, o seu investimento inicial vai ser de 62.500. Eu deixei aqui bem categorizado que eu vou mudar esse slide para vocês. Então, o seu investimento inicial foi 62.500. Então, a projeção da sua receita e dos custos operacionais, ela vai funcionar dessa seguinte forma. Primeiro, você vai calcular a sua receita esperada e os custos mensais. Então, você tem aquele custo mensal que você levantou, você calculou, você vai calcular o valor da receita esperada. E aí, como é que funciona? A receita esperada, você vai estimar um número de atendimento diário e o preço médio para o serviço. Então, esse número você vai ter que avaliar de acordo com o seu atendimento inicial no primeiro mês ou fazer ali um levantamento da sua região que você está atendendo, pegando ali pelo bairro. Então, vamos supor que você mora em uma cidade grande, mas você tem aquele bairro. Você vai ver mais ou menos quantas médias de moradores residem ali naquele bairro e a quantidade de habitantes. Então, você pega ali uma baixa, tipo assim, dentro do teu bairro tem 5 mil pessoas, pega ali 10% dessa população ou 5% dessa população podem buscar esse atendimento. Então, você vai pegar um exemplo. 5% desse atendimento, vamos supor que totalize aí em 5 atendimentos por dia. Uma suposição. E aí, você vai multiplicar pelo valor da sua sessão. Então, vamos supor que a sua sessão aí seja 250. Então, vai dar aí no total de 5 atendimentos multiplicado pelo valor, vai dar um total de 37.500 por mês.
Os custos operacionais, eles incluem aluguel, salário, produto, energia, marketing, entre outros. Então, um exemplo, seu aluguel aí é de 2.500, mais 10.000 de produtos que você paga e o salário seu que você tira, você tem um gasto aí de 12.500 por mês. Então, você está ganhando 37.000 e está gastando 12.500 por mês. Então, essa é a relação aí que você precisa ter de informação inicial. E aí você vai fazer o cálculo do retorno do seu investimento, que a gente chama isso de ROI. Então, projete em quanto tempo esse investimento ele será ali recuperado. Então, a fórmula do ROI significa da seguinte forma: é o lucro líquido mensal dividido pelo investimento inicial e multiplicado por 100. Então, o lucro líquido dessa receita é menos os custos operacionais. Dentro daquele exemplo passado que nós falamos, nós demos um número de 37.500. Desses 37.500, nós tínhamos uma despesa de 12.500. Então, 37.500 menos 12.500, nós vamos ter um valor líquido ali, um lucro líquido mensal de 25.000. Então, o cálculo do ROI desse 25.000 vai funcionar 25.000 dividido pelo valor total de investimento lá, que nós multiplicamos dos gastos, que foi 62.500. 62.500 vezes 100 vai dar um igual de 40%. Isso significa que em 2,5 meses você terá o retorno de 100% dividido por 40%. Então, o seu retorno ele vai acontecer em 2,5 meses. Então, essa margem de cálculo do investimento, ela tem que estar muito clara, porque você precisa entender em quanto tempo você vai ter o retorno daquilo que você investiu e trabalhar em cima desse retorno para você conseguir ali ter o seu plano mensal de metas para serem atingidas. Esse cálculo eu vou disponibilizar para vocês fazerem de acordo com as informações que vocês vão coletar da empresa de vocês, do que vocês investiram e do que vocês vão investir. Não investir ainda, quero investir, faz a pesquisa do que vocês vão querer comprar, vê o orçamento dos equipamentos, vê o orçamento dos materiais que vão ser precisos ser utilizados e a partir daí nós fazemos o cálculo para vocês verem o cálculo do retorno investido e a projeção dos custos operacionais que vocês terão aí nesse investimento desse negócio. A dica final para vocês é mantenham essa margem de segurança, considerando a região que vocês vão trabalhar, os possíveis imprevistos e revise constante esses dados. Então é muito importante que a cada mês vocês possam revisar o que vocês estão faturando, onde vocês estão errando nesse faturamento, se as despesas estão elevadas demais, o que vocês podem fazer para reduzir essas despesas. Obviamente que não retirando a qualidade do serviço, mas observem se é o atendimento que vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo para poder gerar essas despesas altíssimas. E a partir daí, vocês vão conseguir estabelecer metas aí alcançáveis, trabalhando dentro de margem de lucratividade e tendo retorno financeiro que vocês tanto esperam.